Irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, que bom poder lhe encontrar mais uma vez aqui através do YouTube para meditarmos na Palavra de Deus. Nesta ocasião eu quero falar um pouco sobre o alvo da vida cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 14, disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, fala conosco por Tua Palavra, dispensa-nos a Tua graça, fala ao nosso coração, Senhor. Enchemos da Tua verdade, da Tua vontade, dirigindo, ó Deus, a nossa vida aos Teus propósitos. É a oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele compreendia muito bem o quanto os gregos, a civilização grega, valorizava o desempenho intelectual, o desempenho físico dos seres humanos. Os discursos, as artes, os esportes, todas essas coisas revelavam para os gregos a própria divindade misturada à alma humana. É tanto que o vencedor das corridas gregas recebia uma grinalda de folhas em sinal de divindade, e muitas vezes um alto valor em dinheiro. E Paulo vai fazer uma analogia com o grande prêmio dos cristãos, que é a glória da salvação eterna. Esta não conquistada por esforço ou por capacidade, mas por meio da graça de Deus, através do sacrifício de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai nos apontar o grande alvo da vida cristã. Olha o que ele nos escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, meu querido, minha querida, Paulo está dizendo que o supremo alvo do cristão é tornar-se semelhante a Jesus Cristo. Nós fomos criados para isso. Você foi criado para isso. Esse é o nosso destino, é o propósito de Deus para as nossas vidas, o alvo maior de nossa existência. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus nos fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa sempre foi a intenção de Deus, de que nos parecêssemos com Ele. Esse é um grande privilégio. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer nesse momento é: em que sentido nós nos parecemos com Deus? E eu lhe digo, nos parecemos com Deus em nossa capacidade de pensar, em nossa capacidade de sentir e de agir. Porque como Deus, nós somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal. Somos relacionais, somos dotados de consciência moral, de capacidade de discernir entre o certo e o errado. Só que há um grande parênteses aberto que precisa ter uma ressalva feita. Essa imagem foi arranhada pelo pecado. A nossa consciência moral, a nossa capacidade de discernir entre o certo e o errado, nossos relacionamentos, tudo isso foi afetado pelo pecado, arranhado. Mas a boa notícia que eu tenho para lhe dar nesse momento é que Jesus veio para restaurar esta imagem perdida. Essa imagem perdida em nós. E aí eu lhe faço uma outra pergunta, um outro questionamento. Mas com quem se parece a imagem do nosso Deus? E a resposta é óbvia. A imagem do nosso Deus se parece com Jesus Cristo. Olha que o apóstolo Paulo nos ensina ao escrever aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 15. Ele, e aqui ele está se referindo a Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que usamos aquela expressão, tal pai, tal filho.
E da mesma forma que nós nos agradamos quando as pessoas dizem para nós que os nossos filhos se parecem conosco, aquilo enche a gente de orgulho. Deus se agrada. Deus fica orgulhoso de nós quando nós nos tornamos parecidos com Ele. Esse é o supremo alvo da nossa vida. Nos tornarmos parecidos com Deus. Nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E o fato de que Deus deseja que nós nos tornemos semelhantes a Cristo não significa que Deus quer que nós nos tornemos deuses. Aliás, essa é uma velha mentira. Uma mentira de Satanás. Aliás, esse foi o erro que ele mesmo cometeu. Ele quis ser como Deus. Ele quis ser Deus. E o erro que ele cometeu é a velha estratégia que ele usa sempre com o homem e usou com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva. O que ele disse a Adão e Eva lá no relato da tentação, em Gênesis capítulo 3, verso número 5? Ele disse o seguinte: como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aliás, religiões e filosofias do movimento da nova era propagam esse engano. O homem pode ser o seu próprio Deus. E nós, às vezes, cometemos esse erro. Agimos como se fôssemos deuses. E a gente faz isso quando nós queremos tentar controlar tudo. Controlar as circunstâncias, controlar o futuro, controlar as pessoas ao nosso redor. Mas o tempo que nós estamos vivendo é uma prova inequívoca de que o homem não tem controle de nada. De nada. Nós somos criaturas, irmãos. E Deus é o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus. Ao dizer que quer que você seja semelhante a Ele. Semelhante a Cristo. Mas Deus, sim, quer que você se torne como Ele. Mas de que forma isso? Você se torna semelhante a Deus quando você assume valores, atitudes e o caráter próprio de Deus. Isso não significa que nós teremos a nossa personalidade perdida, pois Deus transforma nosso caráter e não a nossa personalidade. Ela é o que nos torna únicos. Mas Deus transforma o nosso caráter. E o caráter de uma pessoa, querido, semelhante a Jesus Cristo, é aquele que se encaixa, por exemplo, no perfil das bem-aventuranças que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 1 ao 12. Um cidadão dos céus, alguém que se assemelha a Cristo, é alguém que se encaixa dentro daquele perfil. Também se encaixa no perfil elencado por Paulo, do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Também se encaixa naquilo que Paulo fala sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13. Se você consegue se olhar no espelho ao ler o Sermão do Monte, ao ler o fruto do Espírito e ao ler sobre as considerações sobre o amor, eu quero dizer que você tem caminhado para o alvo, que é se tornar como Jesus Cristo. Até agora, eu falei com você sobre o que é ser semelhante a Cristo, que é o nosso supremo alvo. Mas a partir de agora eu quero falar para você como ser semelhante a Cristo. Falei sobre o que é ser. Agora, o como, que é uma parte muito importante. E eu aprendo, queridos, que em primeiro lugar, nós precisamos entender que é a tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em nós. E esse processo tem um nome. Esse processo é chamado de santificação. Nunca poderemos reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio, por mais que você queira. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso claramente, que o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Mas o bem que ele queria fazer, esse ele não conseguia. Ele também escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18.
todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou em outras palavras, Paulo está traduzindo nesse versículo o processo da santificação. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nos tornamos como um grande espelho que reflete a glória de Deus. Isso é obra do Senhor. E as características de Cristo, elas não são produzidas por uma imitação, por um esforço, mas pela habitação do Espírito Santo de Deus em nós. É Ele quem faz toda a diferença em nossa vida. E para que isso seja possível, para que esse processo se desenvolva, nós precisamos cooperar com a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele libera poder no momento em que você dá um passo de fé. E aí eu me lembro da experiência de Josué, quando ali, dirigindo as 12 tribos, rumo à conquista de Canaã, da terra prometida. Ele precisa passar pelo Jordão, mas antes ele precisa pisar primeiro nas águas do Jordão, para depois as águas serem divididas. Tudo começa com um passo de fé. Essa história você pode ver lá em Josué, capítulo 3, a partir do verso de número 13. Precisamos cooperar com a obra do Espírito Santo. Deus espera que você haja primeiro, que você dê um primeiro passo. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, como eu já disse aqui anteriormente, o esforço está relacionado com crescimento espiritual. Se nós não nos esforçarmos, não cresceremos. Por isso a Bíblia, por diversas vezes, usa a expressão esforça-te. E nós cooperamos com o Espírito Santo quando, principalmente, abandonamos a nossa antiga maneira de agir, a nossa antiga maneira de viver, mudamos a nossa forma de pensar e assumimos o caráter de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. E eu entendo também, irmãos, em um segundo momento, que nesse processo para ser semelhante a Cristo, Deus vai usar a palavra dele. Deus vai usar pessoas e Deus vai usar circunstâncias para nos moldar, para trabalhar, para cada dia estar aparando arestas. A palavra de Deus vai proporcionar a verdade que nós tanto precisamos para crescer, porque não há crescimento sem verdade, fora da verdade. As pessoas, elas vão contribuir com o apoio necessário que precisamos para crescer, porque ninguém cresce sozinho. Não somos chamados para ser uma ilha, aliás, a analogia do corpo, precisamos estar juntos. E as circunstâncias Deus vai usar, porque as circunstâncias, elas promovem o ambiente necessário para o nosso crescimento. Passamos agora por uma circunstância que está promovendo esse ambiente necessário para o nosso crescimento. Quantas pessoas têm buscado mais a Deus, têm orado mais, têm lido mais a palavra, têm se achegado ao Senhor nesse tempo, por conta das circunstâncias que nós estamos vivendo. Tudo isso para que Jesus Cristo seja formado em você, para que você alcance o alvo, o prêmio da soberana vocação, que é se tornar semelhante ao Filho. E eu entendo também, de terceira mão, que tornar-se semelhante a Cristo não é algo instante, não é algo que acontece no estalar de dedos, de forma instantânea, não. Tornar-se semelhante a Cristo, irmãos, é um lento e longo processo de crescimento. É um processo, não é automático. Ele vai se prolongar por toda a nossa vida. Eu quero dizer que você, nós, somos obras em construção. E uma perspectiva errada sobre a vida atrapalhará e vai retardar todo esse processo. Deus, irmãos, está muito, mas muito mais interessado em edificar o nosso caráter do que em qualquer outra coisa em nossa vida. Deus está mais interessado em edificar o caráter de Cristo na sua vida do que, por exemplo, de que você seja um doutor, uma pessoa importante, de que você tenha bens materiais, títulos acadêmicos. Deus nos abençoe com todas essas coisas, mas isso nunca foi prioridade para Deus. A prioridade de Deus é edificar o caráter de Jesus Cristo em você. Porque Deus está muito mais interessado no que você é
do que naquilo que você faz. Cristo, ele não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. Não. Ele morreu naquela cruz para muito mais do que isso. O alvo de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Alguém já disse que nós só vamos para o céu. A morte só chega para nós. Alguém já utilizou essa analogia. Quando Deus olha como numa moeda que de tão limpa, que de tão reluzente, consegue enxergar a sua face. Quando Deus olha para nós, e nós somos essa moeda, e Ele consegue enxergar Jesus em nós. Quando Ele vê através da nossa vida essa luz, a nossa vida reluzindo a glória de Deus, então Ele diz, é chegada a hora. O caráter de Cristo foi formado. Que Deus nos abençoe, queridos, a cada dia entender o privilégio que é termos sido chamados por Deus, predestinados pelo Senhor, para sermos conforme a imagem de seu Filho. Por isso somos chamados cristãos, aqueles que são como Cristo. Viva e seja como Cristo, para que a glória de Deus seja revelada na tua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, sua família, seus negócios, e te dê o propósito de viver para a glória dele. Muito obrigado por estar comigo nesses minutos. Em nome de Jesus.